O ciclo pascal, segundo a igreja, começa na quarta-feira de cinza e termina quando? O ciclo pascal, ele termina quando? O ciclo pascal ele começa na quarta-feira de cinza. Nós estamos vivendo a Semana Santa. Domingo será o domingo de quê? Da Páscoa. Então o ciclo pascal termina quando? Domingo de Pentecostes. Bem, porque nós estamos vendo a quaresma. E a quaresma ela está dentro do ciclo pascal. E o ciclo pascal ele vai terminar lá 50 dias após a Páscoa. Chamamos o domingo de Pentecostes. Mas hoje nós estamos vivendo dentro da nossa liturgia qual dia? A Sexta-feira Santa. E na Sexta-feira Santa se dá com a paixão de Cristo. O que é a paixão, segundo o grego? É o sofrimento, a angústia suprema de Cristo, a sua dor, o seu esvaziamento, toda a externação da sua paixão por nós e na condição de homem. Na condição de homem, que ele se esvazia de toda a sua potência divina e ali ele se entrega. E digo que foram os nossos pecados que esmagou todo o sentimento de Cristo e que provoca a sua dor, a sua angústia suprema. Eu queria... Aliás, eu quero iniciar a nossa partilha com um pensamento de São Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte, aliás, ele interroga a nós. Ele pergunta, que necessidade havia para que o Filho de Deus sofresse por nós? Que necessidade? Qual era a precisão de Jesus ter sofrido por mim e por você? Eu gostaria que nós baixássemos nossas cabeças e, em um profundo silêncio, nós refletíssemos aquilo que São Tomás de Aquino quer nos perguntar. Qual é a necessidade que havia do Filho de Deus sofrer por nós? Coloca a mão no seu coração, brandamente. Tente agora buscar uma resposta, mesmo dentro das nossas limitações. Que necessidade for esta? De quem partiu esta ideia, esse projeto? Glória Maria lá. São Tomás de Aquino, ele vai nos responder. Na Suma Teológica, que foi uma obra inacabada dele, porque ele não concluiu, porque ele faleceu a caminho do concílio. Ele foi convocado para o concílio de Lyon e em Fossa Nova ele morreu. E ficou uma das, aliás, a maior obra com relação à teologia foi feita por São Tomás de Aquino. Ele vai dizer que foi exatamente para ser remédio
para os nossos pecados. Remédio para os nossos pecados. Porque se Jesus não tivesse morrido, se entregue à morte, ele não teria vencido a morte, consequentemente, nós não teríamos a salvação. E a salvação tanto posterior quanto a salvação anterior, aqueles que haviam morrido antes de Jesus, antes da morte de Jesus. Por isso que ele vai descer à mansão dos mortos. E ali ele vai abrir o céu, melhor dizendo, vai reabrir o céu para aquelas almas. E tudo começa com relação à nossa espiritualidade do dia de hoje. Ele vai começar lá em Lucas, capítulo 22. Vamos pegar em Lucas. Em Lucas, capítulo 22, nós vamos começar a entrar na Sexta-feira Santa, onde vai acontecer toda a carnificina sobre o corpo de Jesus. Por que Lucas ele é o melhor evangelista com relação aos detalhes da paixão de Cristo? Porque nós sabemos que toda essa desfiguração aqui ainda está muito bonito, né? Muito bonito. Então eu queria trazer imagens. Como sabia que aqui é muito claro, não dava para passar um data show, mas eu digo para vocês que eu não consegui estudar. Falei para a Lena, disse, eu não consegui estudar. Eu vou falar um pouco sobre o pensamento de dois médicos, Daniel e Dr. Pierre de Barbet, que é um francês, e o outro, Daniel Pauling, americano, que ainda hoje continua estudando os sermões que aconteceram com Jesus. Eu digo para vocês que é doloroso estudar, ver o tamanho, aliás, a extrema dor inimaginável para a concepção humana. E eu li, chorei várias vezes. Eu estava dizendo para a Lena que não sabia nem como eu iria me comportar durante esse momento, porque é difícil. É difícil a gente ver o que aconteceu com o nosso Deus e a gente, muitas vezes, permanecer com o nosso coração tão distante dele. Em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Jesus no Monte das Oliveiras, ou, dependendo aí da tradução, Jesus no Getsemane. Getsemane ficava no Monte das Oliveiras e era um lago próximo. Então diz o seguinte, Lucas. Sim, eu falei da anatomia, falei do Evangelho, e por que de Lucas? Né? Porque Lucas ele era um médico, ele era clínico. E os médicos, os cirurgiões, dizem que quem melhor narra, quem melhor descreve a situação, quem passa melhor essa narração, é de fato Lucas, porque Lucas ele era médico clínico. No Monte das Oliveiras, ele saiu, como de costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras, ou Getsemane. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, disse: orai para não entrardes em tentação. E afastou-se dali mais ou menos um tiro de pedra.
e dobrando seus joelhos, orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não faças a minha vontade, mas que seja feita a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e encheu-se de angústia. Orava com insistência, e ainda, nesta insistência, seu suor tornou-se semelhantes a espessas gotas de sangue que caíram por terra. Espessas gotas de sangue, quer dizer, grossas gotas de sangue. O sangue suou. Esse é um fenômeno que o cirurgião, que a medicina chama de hematidrose. O que é essa hematidrose? A hematidrose é um fenômeno raro, raríssimo, que é quando alguém se enche de uma fraqueza física e os seus capilares, ele começa a se afinar e o sangue ele ultrapassa as glândulas sudoríparas. E aí o suor, ele se mistura ao sangue. Um fenômeno raríssimo chamado hematidose. E só isso só acontecia quando alguém chegava ao extremo de uma dor. E o Dr. Pierre ele vai dizer que o que agonizou Jesus, o que esmagou Jesus, foi quando ele percebeu o tamanho do nosso pecado. E ele se angustiou. E quando ele vai dizer: Senhor, se possível, Deus, Pai, se possível, afasta de mim. Aí ele vai usar o aramaico, porque ele usa, Jesus Cristo ele falou no aramaico. Ele usa cálice, quer dizer, o sofrimento, a dor. Afasta de mim essa dor. Mas contudo, não sei, Deus, ele olha para o seu filho Jesus e disse: ele não vai suportar. De fato, ele suou o sangue. E aí, ele manda um anjo para confortar, para amenizar tamanha aquela dor que Jesus Cristo sofrera diante dos nossos pecados. E aí, o Dr. Pierre Barbet, ele vai dizer que esse fenômeno de transformar o suor em sangue, ele é uma angústia suprema, quase não acontecida no ser humano. Mas os escravos aqui no Brasil, quando eles eram castigados, conta-se a história que também alguns dos escravos, aqueles que eram pegos na desobediência, aqueles que fugiam, eles chicoteavam tanto, e eles tinham tanto medo que alguns deles chegou também a suar sangue. Porque é um momento onde a fraqueza humana ela se esvaia, ela desce, ela se acaba, e aí passa aquela angústia, o medo, e os capilares eles se rompem e sai o sangue. A flagelação de Jesus, ela se dá também de maneira muito cruel. Muito terrorista. A flagelação, ela acontece depois do episódio em que Herodes e Pilatos, que inclusive, até o questionamento de Jesus, eles eram intrigados, porque um ficava na Judéia, tomando conta dos judeus, mas era província romana, e o outro ficava no outro extremo de Roma. E aí, então, quando levaram Jesus para Pilatos, Jesus ele estava totalmente já debilitado, porque já tinha apanhado, surrado. E quando eles dão o veredito final, aí começa a flagelação de Jesus. Então Pilatos diz: açoite-o, depois solte.
Só que o Herodes voltou a falar com Pilatos, aí disse, não, vamos fazer o que o povo quer. O povo dizia, crucificam, 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 que é o crucificar. A crucifixão era a morte mais violenta da época, era a morte mais violenta que se podia existir. Quando Pilatos ia mandar castigar, o castigo foi de extrema. Não foi como os outros. Em Jesus foi pior, muito pior. Quando os soldados eram 2 soldados, um de estatura diferente, por quê? Porque um batia na parte mais superior e o menor batia nas partes mais inferior. Dr. Daniel Paulis, ele está fazendo um estudo, continua fazendo um estudo, e ele disse que aquelas chibatadas, que o flagelo, que é a chibatada, tinham pontas de osso, e na ponta de osso tinha um gancho de ferro. E ela era tecida por cordões feitos de couro. E nesse cordão tinha cacos de pedras cortantes, tinha pontas de ferro, porque todas as vezes que ele açoitava, arrancava ali parte do couro. E as chibatadas eram tão violentas que, segundo Daniel, ele disse que as chibatadas eram tão fortes que agravou em hematomas o fígado, os rins. Então Jesus Cristo estava todo ferido por dentro. Eu, assistindo o vídeo do cientista Daniel, ele mostra a simulação e faz com que as chibatadas... E olha que a simulação que é feita em escala menor. De modo que a cada pancada, a cada chibatada, se multiplicava milhões de microhemorragias. E Jesus Cristo desabava-se ali em um poço de sangue. Ele só não caía porque estava atado à coluna. E ali ele se esvaía em dores e muita dor. Coisa que um ser humano era incapaz de sofrer. Ali ele perdeu a respiração por alguns momentos. Ali ele perdia a consciência por alguns momentos. Depois, quando ele é levado para receber o patíbulo transversal, eles pegam, porque ele era taxado como rei. E aí eles pegam coroa. Jesus Cristo é o único condenado que vai com coroa. E eles pegaram a coroa, teceram a coroa, foram arranjar a coroa de espinho. Os espinhos chegam, segundo os estudos, chega a medir 6 centímetros. E diga-se nos estudos que os espinhos eram mais duros, porque até então a madeira muito usada era o carvalho e a cássia para fazer as casas, porque eram madeiras resistentes. E essa árvore que produzia esses espinhos era um espinho muito rígido, era quase como que petrificada a madeira. E eles colocaram em Jesus à custa de pancada. Eles pegavam um pau, um cacete, eles colocavam Jesus batendo, para que o espinho entrasse. E à medida que o espinho entrando, ia provocando hemorragias por cima de hemorragias. E o cirurgião ele vai dizer que a toda essa parte da cabeça, os vasos sanguíneos, as artérias, as veias onde se tem onde se corre o sangue, ele corre com muita abundância. A vulva ela é totalmente aberta. E a vulva ela é uma válvula que fica nas nossas veias. Por exemplo, enquanto eu estou aqui em pé, meu sangue ele tem que correr e ele tem que subir. Então, quem segura é a vulva. Se a gente passar muito tempo em pé e não se movimentar assim, ela vai inchar, o que provoca o chamado, não sei se é variz, né?
as varizes, né? Quando ela incha e fica aquele arroxeado. Então, não rompe. Então, na nossa cabeça, essa parte, neuro, ela então é onde se mantém, se retém o maior volume de sangue. E com isso, Jesus Cristo ele se esvaiava de sangue. O sangue era goteiras de sangue descendo. Era muito sangue escorrendo. E aí então, ele começa na flagelação, coroa de espinho, ele começa ao caminho ao Calvário. Alguns estudiosos dizem que a via crucis, por onde passou Jesus, foi diferente de onde passou todos os outros condenados. A maioria dos condenados percorreu cerca de 600 metros. Mas com Jesus, segundo alguns estudos, ele percorreu cerca de 2 quilômetros. Porque fizeram com que Jesus, ele passasse em várias ruas, para mostrar ainda mais a sua dor. E Jesus Cristo ele caminhava ali a passos lentos. Ele caminhava porque ele já não tinha mais condições físicas. Até parte da sua memória, ela estava entrando em curto, a memória. Então Jesus Cristo ele estava ali quase que sabendo o que fazer por alguns instantes, mas caminhava. Em uma de suas quedas, ele cai sobre o joelho esquerdo. E a patela, ela estoura, ela explode. A patela do joelho esquerdo. E nós vamos perceber que a crucificação, muitas das vezes, os crucificados, eles eram colocados na cruz, postos na cruz sobre o pé direito. Porque o direito se apoiava mais. Mas aí nós vamos ver que Jesus Cristo está sobre o pé direito, né? Algumas cruzes, alguns iconoclastas, eles descreveram a figura do crucificado Jesus Cristo como que ele tivesse sido feito o contrário de todo mundo. Eles colocaram com o pé esquerdo para dificultar a seu apoio e porque o seu joelho ele tinha esfolado. Os romanos, a morte, a condenação da cruz era muito comum para aquela época. Por quê? Porque os reinados, os impérios, ele queriam impor o seu poder, ele queria mostrar às pessoas o seu poder de domínio e a sua crueldade para aqueles que não seguissem as ordens do reino. Então, a crucifixão ela veio vender dentro do Império Assírio. E antigamente, a condenação dos prisioneiros, dos rebeldes, eles eram feitos só em uma estaca. Eles pegavam o condenado e colocavam sobre uma estaca, assim, colocavam. Eles tinham um estudo e faziam com que a estaca não perfurasse nenhum órgão vital, que é para demorar ainda mais o sofrimento do réu, do condenado. Os romanos, eles tinham tecnologias e eles estudaram uma forma de crucifixão que demorasse mais, que a morte fosse mais lenta, para que eles sofressem ainda mais. E eles eram expostos de maneira humilhante, para que todos passassem, vissem o tamanho da crueldade, o tamanho da humilhação para o condenado. Então Jesus Cristo ele percorre cerca de 2 quilômetros, segundo os estudos científicos. Ele percorre esses 2 quilômetros e ele cai. Esfola a patela do joelho esquerdo. E a virga, que é o patíbulo, ele escorrega e a madeira, ela não era uma madeira tratada, era uma madeira bruta. Pesava cerca de 50 quilos. Segundo os estudos, era carvalho. A madeira era carvalho. E era muito bruta, então todas as aspas, as felpas, não foi nenhuma tirada. Numa das quedas,
que ele não conseguiu levantar-se, que foi Cirineu que foi ajudar. Então, ela rola sobre o dorso de Jesus e este dorso ele esfola também. O que é o dorso? O dorso é este músculo que a gente, os músculos lombar, que fica aqui nas nossas costas. Então, nossas costas elas têm dois músculos, chama-se o dorso lombar. Então, este dorso, o dorso, a vírgula escorrega e ele machuca e ele esfola, arrancando. Por quê? Na flagelo, ele já arrancou todo o tecido epitelial das costas de Jesus. Arrancou, literalmente. Não ficou 1 centímetro quadrado da pele de Jesus. E eles colocaram uma túnica, um tecido bruto, tecido qualquer, e todo aquele sangue ele foi misturando-se àquelas feridas. E Jesus Cristo foi caminhando aos pés, curto, trombicando e caindo. Quando Jesus Cristo ele chega no Calvário, ele chega lá de maneira muito bruta, aí eles arreiam Jesus, porque lá já estava a cruz, a virga, a parte principal já estava lá. E o condenado, ele levava. Os romanos, não havia dito, os romanos eles estudaram a maneira de demorar mais. Antigamente, era só a horizontal, aliás, a vertical. Por quê? Porque quando eles colocavam os crucificados, eles colocavam só assim. Quanto mais alto fica o braço, o corpo se pendura, então o tórax ele se contrai e prende todo o aparelho respiratório. E o condenado ele morria de asfixia em pouco tempo, menos de 1 hora. Só que eles começaram a estudar e viram que a cruz antigamente era um tal, a letra grega. Então assim. E depois que eles puxavam, né, era mais fácil puxar. Depois eles viram que pendurando os braços, levando mais os braços, demorava-se mais. Então, o sentimento de dor aumentava e o crucificado passava mais tempo diante da cruz. Os pregos, quando Jesus Cristo chega lá no Calvário, no lugar do crânio, quando ele chega lá, Jesus Cristo, eles colocam nesse puxo na cruz, eles vão pregar Jesus. O prego media 20 centímetros. E a ponta, tinha uma ponta, mas só que não é com a ponta dos pregos hoje, que é pontiaguda. Ela só tinha uma pequena ponta, quase quadrada. Os pregos eram martelados, né? E tinha uma ponta quase quadrada, que não dava para furar exatamente. E então eles colocaram, alguns iconoclastas, eles descrevem o crucificado como sendo pregado, né, na mão. Só que para a ciência, para os médicos, não tinha como ser crucificado na mão. Porque os dedos, essa parte da mão, a palma, é muito flácida, é só pele. E então, facilmente rasgava e caía. Então, eles colocavam já no pulso. Então, o que mais se acredita, tem um iconoclasta, Charles Bosquet, ele é do século XVIII, 1728, ele descreve em um ícone, descreve esse ícone exatamente a crucifixão segundo o ponto de vista da medicina. Mas o que nós mais conhecemos é o surrealista Velázquez. Eu não me recordo bem a nacionalidade dele. Mas o Velázquez nós mais conhecemos, que é a crucifixão nas mãos, o pé direito sobre o pé esquerdo. Aliás, o pé direito e o pé esquerdo sobre.
direito. Então, o prego ele era colocado no pulso, entre os dois ossos da mão, que é o chamado rádio, e o outro, salvo engano, ulunar. A minha comadre, que é fisioterapeuta, deve conhecer melhor. Deve não, conhece. É o rádio e o una, que são esses dois ossos aqui do nosso braço. Então, o prego ele foi colocado aqui no pulso. E quando esse prego ele foi colocado, ele atingiu o nervo médio. E, segundo o Dr. Pierre Barbet, ele disse que não existe dor incalculável. Porque ela vai diretamente ao cérebro. E ali provoca o chamado desmaio, náuseas. Jesus Cristo ele tem momentos de desmaio e asfixia na cruz. Quando eles foram colocar Jesus no patíbulo, na transversal, tinha os dois com a broca, eles fizeram um buraco para facilitar a entrada do prego, porque a ponta era quase quadrada. Mas quando eles lesam o nervo médio, Jesus Cristo ele tem uma dor horrível, uma dor indescritível, segundo o cirurgião. E aí eles tiveram quando prendeu um dos braços, eles tiveram que pôr o pé nas costelas de Jesus e puxar. Quando eles puxam, eles lesam também um tendão de ligamento chamado adenoide, que é o músculo, o tendão, ligamento, que permite que os nossos braços façam isso daqui. Então, o músculo, o tendão de ligamento, que segura o nosso ombro a nosso corpo. A perna fica a 3 centímetros da clavícula. Então, eles puxam, eles esticam, e a dor de Jesus Cristo provoca um enrijecimento em todos os músculos de Jesus. Segundo o médico, Dr. Pierre, ele vai dizer que Jesus Cristo se torceu tanto na cruz que seu corpo, todos os seus músculos se enrijeceram como que um cordão de violino. Como um cordão de violino. E a cruz, quando colocam a cruz, eles colocam primeiro sentado, depois eles puxam de maneira abrupta. E Jesus Cristo ele se estica. E ele fica sem voz. Ele não consegue mais respirar. Quando ele está esticado, os músculos enrijecidos, o pulmão fica contraído. O coração dele, o coração de Jesus, na segunda queda, ele caiu de frente. Primeira queda, ele esfola a patela. E na segunda queda, Jesus Cristo, ele cai sobre o seu corpo, a viga aqui em cima. E, segundo a comparação dos estudos, é como se você fosse aqui no seu carro e você batesse a 120 km por hora sem o cinto em uma barreira. Então, o seu corpo é arremessado à direção e ali provocou um hematoma no coração de Jesus, a ponto de quase cortar, sangrar o coração. Então, quando ele cai sobre baixo do patíbulo, o coração de Jesus Cristo é machucado. E aquilo ali, ele perde o sentido, já a essência vital de Jesus Cristo já não começa mais a funcionar, a responder direito. Mas mesmo assim, ele vai continuando até o Calvário. Quando Jesus Cristo, nós vamos ver sempre essa figura de Jesus Cristo, sempre com a cabeça inclinada. Os outros crucificados, eles podiam mover a cabeça. Eles podiam mover, podiam fazer isso. Eles podiam se jogar, por quê? Porque as moscas, ou os insetos,
da época, atraídos pelo sangue, pelaquela carnificina, eles iam. Jesus Cristo ali agora, imagine se você aqui, se você tem uma mosca que lhe atrapalha, você bate. Você tem como bater, você tem como espantar. Você pode passar um repelente, você pode ter um mosquito que chega até você, você não tem como. Mas Jesus Cristo não teve esse privilégio. Porque quando ele se mexia, então o espinho perfurava ainda mais e jorrava mais sangue. Ele não tinha condições, por isso que a cabeça dele fica inclinada. Mas Jesus Cristo, mesmo assim ainda, ele fala 7 frases na cruz. Quando todo o seu corpo, todos os seus músculos enrijecidos, o ar só entra e ele não consegue mais transpirar, não consegue mais respirar. Imagine quando nós estamos com gás. Quando nós estamos com gás é porque algum ar ficou preso em nós. Dá aquela dor e o ar, ele percorre o corpo da gente todinho. Aí a gente precisa tomar remédios para esvaziar-se daquele ar. Então, o ar de Jesus ele está todo comprimido no pulmão e ele não conseguir mais respirar ou falar. E aí vai ter um momento em que Jesus Cristo ele se esforça, ele levanta a cabeça, o espinho entra, ele vai e diz, com toda essa dificuldade, ele solta o ar e vai e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Em meio a todo esse sofrimento, em meio a toda esta dificuldade, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. E todas as vezes que Cristo quer falar, e aí já fica ali todos os insetos nas partes onde as chagas de Jesus no corpo, as dores, os insetos batendo no olho, e aquilo ali já era um grande martírio para Jesus. Depois o céu ele escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui de todo o ambiente. Logo serão 3 horas da tarde. Jesus ele vai dizer: tenho sede. Uma outra frase de Jesus. Por que Jesus Cristo diz tenho sede? Ora, desde a hora que ele fora preso, Jesus Cristo passou mais de 18 horas sem tomar uma sequidade. Toda o flagelo, os bufetões que ele pegou, aqueles 2 quilômetros ou 600 metros que ele tinha percorrido, então ali provocava sede, o suor saía, ele ia se enfraquecendo e aumentando a sua sede. E a garganta de Jesus estava tão seca, segundo o médico diz que quando a garganta do sofrimento dela seca, ela estivesse queimando, pegando fogo, ou como se tivesse uma navalha, uma fina navalha lhe cortando na garganta. Tanto que ele não podia falar. Um homem comum não falaria devido ao extremo da angústia dessa dor. Então ele passou mais de 18 horas com sede. E aí ele vai e diz: tenho sede. Um dos evangelistas ele narra que colocaram vinagre. Que um dos soldados ele pega uma esponja, sopra e dá. Só que não é exatamente um vinagre. O líquido que deram para Jesus Cristo foi o líquido que os soldados usavam para limpar as suas ferramentas, que era tipo um ácido. E eles colocaram na boca de Jesus. Quando eles colocam os lábios de Jesus Cristo, ele começa a descer. Jesus tem mais dificuldades ainda. Por quê? Porque ele queima todos o tecido epitelial dos lábios, a mucosa. Aí ele queima tudo aquilo ali com aquele ácido que colocaram na pessoa de Jesus. E aí Jesus Cristo já começa a se
se asfixiar. A asfixia de Jesus, ela é igual a de um asmático. Quem já teve a experiência de ver um asmático no alto de sua crise, Jesus assim esteve no alto da cruz. Eu já tive a triste prazer de ver uma colega minha de sala de aula, e ela até faleceu por conta disso. Colega minha de sala de aula, ela teve uma certa vez uma crise asmática, ela desmaiou na sala e levou-se para o hospital. Tempos depois, ela morreu, faleceu por conta do asma. Então, Jesus Cristo, ele sofria muitas vezes ali de asma asfixia. E aí, então, Jesus Cristo, ele se levanta na cruz mais uma vez. Ele se levanta com esse esforço, o sangue jorra lá dos pés. O sangue derrama. Ele levanta a cabeça, o sangue jorra por todo o seu corpo. E aí os insetos invadem cada vez mais. Então, todo esse esforço, Jesus vai dizer ainda: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Uma das piores dores ainda que ele vai sentir, ele vai sentir o abandono do próprio Pai. Depois dessa dor horrível, extrema, Jesus vai dizer: consumados est. Tudo está consumado. E aí, Jesus, ele morre. Em toda consequência deste sofrimento e dos nossos pecados. São Tomás de Aquino, comecei com ele, termino com ele. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que nenhuma virtude faltou na cruz de Jesus. Não faltou nenhuma virtude para aquele que contempla a cruz. A caridade. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. A paciência. Jesus Cristo sofreu com paciência, sem resignar. Imagine os insetos entrando nos olhos de Jesus. São João Maria Vianney ficava horas e horas de joelhos para rezar pelos pecados em penitência àquelas pessoas que ele confessava e ele não dava penitência. E ele trazia para dentro dele as penitências. São João Maria Vianney, ele sentia os insetos entrando no olho a ponto de sangrar. A humildade. São Tomás de Aquino diz: quer ver humildade? Contemple o crucificado. A extrema da humildade. A obediência. Mesmo sendo Deus, não se prevaleceu de sua condição divina. Morreu por obediência em uma morte de cruz. Desapego. Era rei e disse: o meu rei não é deste mundo. E tudo isso se deu pelos nossos pecados. Foi por mim e foi por você. Gostaria agora que nós baixássemos nossas cabeças. Dr. Pierre de Barbeiro, ele disse que depois que ele concluiu os estudos, ele era um homem que fazia sempre a ressaca. E ele, depois que ele concluiu esses estudos, ele nunca mais
pôde fazer a ressaca, porque a primeira vez que ele foi fazer a ressaca, após o estudo, ele desmaiou. E hoje ele não faz mais. Coloque a mão no seu coração. Medite nas palavras em que acabamos de ouvir. São Tomás de Aquino vai dizer ainda: quem é esse Deus? Que Deus é este? Que deixou ser esmagado pelos pecados de um outro. Tente imaginar agora Jesus Cristo sendo corpeteado, a coroa, a aplicação da coroa com as chibatadas. O flagelo. Jesus Cristo percorrendo de maneira humilhante, desmaiando, com o corpo já desfigurado. Imagine agora, tente ouvir agora as marteladas daqueles pregos, perfurando os braços, os pulsos de Jesus. E tenha consciência. Tudo isso foi por mim e por você. Nós não temos respostas e humanamente quase não temos condições de responder com testemunhos ao amor que Deus tem por nós. O início da oração de hoje, a Lucinha pedia para a gente vir e contemplar Jesus crucificado. E eu convido agora você a contemplar esse Jesus crucificado, mas como hoje eu contemplei, porque muitas vezes eu contemplei, mas não contemplei Jesus com uma outra visão. A partir desse estudo, a partir dessas leituras que a gente faz, então eu chorei por várias vezes quando eu olhava e me lembrando dessas palavras, dessas leituras que eu tinha feito, estudo. Eu queria que nós agora ficássemos de pé e em silêncio nós nos aproximarmos da cruz e analisar agora a partir dessas informações que nós temos. Silêncio. E aquela oração inicial, ela possa ser agora o motivo, a motivação de nós concluirmos essa partilha, essa espiritualidade, esse momento também, aproximando-se de Jesus. E agora com um novo olhar, um novo ângulo, a partir deste sofrimento de Jesus. Próximo